Ei, alguém dá um oi aí só para dizer assim, ó, o volume tá bom, dá para ouvir bem. E aí a gente vai começar então, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Em nome de Jesus. Vamos orar. Pai, nós te louvamos nessa noite, te louvamos nesse momento, nesse tempo que o Senhor nos dá. Agradecemos ao Senhor pela misericórdia, pelo amor, pelo cuidado, pela vida. E nesse momento, em nome de Jesus, que o Senhor possa ministrar no nosso coração, na nossa mente, que o Senhor possa ministrar em cada pessoa que está, Senhor, junto conosco, que vai assistir. Senhor, que seja conhecido nesse dia, nesse momento, a Tua bondade, que possamos ser impactados pela Tua verdade, a Tua palavra. Sim, Jesus. Ministra o nosso coração, ministra a nossa vida, Senhor. Que a Tua verdade ela possa dissipar a nossa verdade, que a Tua vida possa impactar a nossa vida, em nome de Jesus. Nos concede graça, Senhor, nesse tempo. Nos concede graça, Senhor, neste momento. Em nome de Jesus. Nos abençoa aqui, Deus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, Lamentações de Jeremias, capítulo 3, verso 21. Abre aí a tua Bíblia. Vamos ler. Me acompanha aí. Amém? Em nome de Jesus. Lamentações. Capítulo 3, verso 21, diz assim. Torno trazeres sua mente. Portanto, tenho esperança. Em outra tradução diz assim: disto me recordarei na minha mente, por isso esperarei. Vou ler uma NVI também aqui. Quero ler a versão da Bíblia Mensagem, que diz assim: uma tradução da Mensagem, a Bíblia Mensagem, que é bem interessante, que diz assim, ó: mas há outra coisa que lembro, e ao lembrar, continuo agarrado à esperança. Essa aqui é a tradução da Bíblia Mensagem, que é muito interessante. Lamentações, capítulo 3, verso 21. Diz assim, na tradução da Mensagem: mas há outra coisa que lembro, e ao lembrar, continuo agarrado à esperança. Amém. E amém. Esse é um tempo que nós vamos ter que... É um tempo de reconstrução,
é um tempo de reedificação, é um tempo de recomeço, é um tempo de cobrir as brechas, é um tempo de fortalecer as bases, é um tempo onde nós precisamos, talvez o maior ataque vai ser, é um tempo onde o nosso maior, o ataque mais eficiente, a ação que vai nos dar um retorno satisfatório, vai ser aprender a lidar com esses dias, aprender a se movimentar nesses dias, aprender a suportar o que está acontecendo nesses dias. Talvez o maior ataque seja a melhor defesa, o modo de aprender a lidar com tudo o que está acontecendo. Então não adianta, a questão não diz respeito a nós ficarmos só pensando quando isso passar, quando isso passar, quando isso passar, quando isso passar. Irmãos, talvez quando isso passar vai vir outra dificuldade, outra adversidade muito parecida com essa. Essa foi a primeira e talvez agora, quando essa passar, vai vir uma próxima e talvez vai ser muito parecido, ou vai ser mais intensa. Talvez vai nos exigir muito mais. Então não diz respeito a tomara que passe logo esses dias. Claro que por algum aspecto sim, mas é aprender a lidar com esses dias, porque esses dias que nós estamos passando, virão dias que serão muito semelhantes a esse o qual nós estamos passando. Então a gente tem que aprender a lidar com, aprender a estabelecer não somente uma nova movimentação, mas agora ter uma nova posição diante de uma nova adversidade. O que nós estamos passando para nós é novo, porque nós nunca tínhamos enfrentado isso. Como igreja, ter que lidar, hora tem culto, hora não tem culto. Quando tem culto, tem um número limitado de pessoas, tem todo um procedimento, tem todo um protocolo, não é mais como antes. Então a gente vai ter que, diante de uma situação nova, a gente vai ter que ter um novo posicionamento. Sempre vai nos exigir. Então a gente não é a questão de se acostumar, mas aprender a lidar com essas questões, essas novas situações que se apresentam. E isso vai requerer de nós um esforço, porque a nossa mentalidade ela tem que se renovar diante daquilo que está acontecendo. Então, diante do novo, exige sim uma nova postura, mas a essência ela continua a mesma. Irmãos, não tem problema a gente ter uma nova forma de se movimentar e nem uma nova forma de fazer as coisas. Eu acho até que nós precisamos se reinventar em algumas coisas, porque o próprio Deus, Ele mesmo, Ele tem a sua multiforma de fazer as coisas. Deus é o mesmo, mas Ele sempre nos surpreende naquilo que Ele está para fazer, o modo como Ele faz, no tempo que Ele faz, a maneira que Ele faz, o momento que Ele decide fazer. Né? Às vezes o tempo está todo propício, o tempo, quando eu digo o tempo, é o momento da vida de uma pessoa. Às vezes ele está propício, a gente pensa, agora é o tempo que Deus vai fazer. Eu estou alinhado, eu estou alinhado, eu estou organizado, eu estou buscando, as situações fora de mim está tudo, quer dizer, o ambiente está preparado para receber, aí Deus não faz. Aí o ambiente muda e Deus pega e quer estabelecer aquilo que nós, aos nossos olhos, nós estávamos prontos, o ambiente estava pronto e Deus não fez nada. E agora parece que o ambiente não está pronto, está tudo desorganizado e Deus quer fazer aquilo. A proposta no coração dele quer estabelecer nesse tempo, onde aparentemente, aos nossos olhos, está tudo fora de lugar. Então, o próprio Deus ele tem uma maneira de fazer, onde ele se renova em nós.
A sua palavra se renova em nós. Ele se renova na forma de estabelecer o que ele quer estabelecer. Mas ele continua o mesmo. Então a gente precisa aprender a se reinventar e aprender a lidar. Porque a mente velha, para esse tempo novo, talvez ela não vai caber. E aí nós podemos estar correndo algum tipo de risco, porque talvez a gente não vai conseguir passar por essa fase, porque isso aqui é uma fase. O que nós estamos passando é um tempo novo, um momento novo, mas é uma fase. Isso não é a nossa vida, isso é uma exceção dentro do tempo. É uma fase, isso não é não está estabelecido como caminhada. Isso é uma adversidade, a nossa caminhada não é essa. Até porque ninguém vai ficar uma vida toda lutando contra o mesmo gigante. Não, uma hora é Golias, outra hora é os filhos de Golias. Uma hora é o leão, outra hora é o urso. Então, até os inimigos, até as adversidades, elas se apresentam de maneira diferente. O leão e o urso, no aspecto de desafio, é uma diversidade. Tanto o leão que se apresenta, quanto o urso, quanto o lobo. É uma diversidade. Mas a gente luta diferente. O próprio Davi, eu acredito que ele não lutou da mesma maneira com o leão. Ele não lutou com o leão da mesma forma que ele teve que lidar com o urso. Porque o urso ele já tem uma proporção diferente, uma estrutura diferente. É uma diversidade, uma luta que se apresenta de forma diferente. O leão ele tem um aspecto diferente do urso. É só a gente pegar e comparar os dois de maneira muito natural. Proporção diferente, força diferente. Se apresentam de forma diferente. Amém? Então é isso que nós temos que entender. Porque vai exigir de nós novas estratégias para poder lidar. Então a adversidade sempre vai ter. Eu só preciso entender qual é a estratégia que Deus vai me dar para lutar nesse tempo, ou segundo tempo que vai se apresentar e que eu vou estar inserido. Deus, como é que vai ser agora? Como é que eu vou vencer? Como é que eu vou passar por isso? Eu ataco ou não ataco? Ataca. Então eu vou e ataco. E ele me diz como é que vai ser. E Deus, e agora como é que vai ser? Não, agora tu não ataca. Agora tu fica escondido ali e tu vai ver um estrondo. Tu vai ouvir um barulho. E quando tu ouvir o barulho é o sinal que tu pode ir. Porque eu estou indo na tua frente, ou seja, tem situações que tu vai ir, mas tem situações que o Senhor vai na tua frente, depois você vai ir. Tem situações que Deus vai mandar reunir um bando, o grupo todo, e tem situações que Deus vai falar, tem muita gente aí junto contigo, para um pouco, segura, vamos reorganizar o batalhão. Por quê? Porque a adversidade não diz respeito a somente as adversidades que elas se colocam, os desafios que nós temos para enfrentar, nem sempre é só um desafio no aspecto que se dá contra a igreja, ou contra o templo, ou aquilo que o diabo quer estabelecer, ou aquilo que o diabo quer fazer. Não! Tem coisas que ele até pode ter esse sentido e esse propósito, naquilo que diz respeito do lado oculto, o lado da maldade que vem, o inimigo da igreja. Mas nessa questão, tem coisas específicas que Deus quer trabalhar no nosso coração. Deus quer estabelecer experiências no nosso coração, na minha vida e na tua. Então nós vamos, é importante para nós ter essa mentalidade, essa nova mentalidade. Vai nos exigir, esse tempo vai exigir de nós uma renovação de mente, uma renovação de pensamento. Porque não dá para lutar, a gente não luta as guerras com a mesma arma. Amém? Tem guerras que as estratégias elas vão ser modificadas.
elas vão ser diferentes. Amém? Agora, para nós aqui poder fundamentar um pouquinho e chegar num lugar onde o Senhor quer ministrar e quer falar conosco. Irmãos, no mundo tereis aflições. Tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então a gente já sabe que a gente vai ter muitas situações. E a gente vai ter que aprender a lidar diante de cada uma delas que se apresenta. A gente vai ter que aprender a se movimentar nesse lugar. Mas uma coisa que não muda, não pode mudar, no nosso coração é entender o porquê que eu tenho que sobreviver. Por que eu tenho que me esforçar nesse tempo? Por que eu não posso me entregar? Por que vai valer a pena eu me apresentar para a guerra? Eu tenho que ter muito claro no meu coração o objetivo pelo qual eu estou me posicionando. E aí, nesse momento, naquilo que eu quero partilhar com você hoje, essa palavra ela vai fazer sentido. Trazer à memória aquilo que te dá esperança. Porque aquilo que te dá esperança vem de esperar por alguém ou esperar em alguma coisa. É aquele que espera por algo ou por alguém, até que se estabeleça, até que seja feito, até que venha. Mas isso tem que ser claro no nosso coração. O que é que nos dá esperança? Irmãos, eu entendo que muita coisa nos dá esperança. Amém? Os projetos pessoais que não foram vividos, isso não dá, é algo que possa gerar esperança dentro de nós. Os sonhos que o Senhor, as palavras e promessas que Deus colocou no nosso coração e que a gente ainda não viveu, isso é algo também que nos dá esperança. Muitas coisas nos dá esperança. Agora o que cabe a nós é organizar essa lista. Ou seja, mesmo sabendo que muitas coisas nos dão esperança, gera esperança, a gente tem que saber, lá no topo da lista, o que é. Em primeiro lugar, o que me move? O que é que gera esperança? Irmãos, até para aquele que tem esperança em muitas coisas, em muitas questões. Irmãos, a esperança ela é gerada a partir de um ponto de partida. Ou seja, é uma situação ou algo que me gerou esperança e a partir disso, a esperança ela desencadeia dentro de nós outras questões que também geram esperança. Quando Jesus nos resgatou do reino das trevas para a sua maravilhosa luz, o que nós aprendemos? Pelo que nós fomos impactados? Porque teve um tempo da nossa vida que, quem sabe, nós já tínhamos desistido de tudo. Abrido mão de muitas coisas, inclusive de nós mesmos. Da nossa família, dos filhos, do casamento. Por quê? Porque a gente não tinha esperança, não tinha saída, não conseguia ter êxito, não consegue vencer. E quando Jesus vem e começa a nos restaurar, nos limpa, coloca uma roupa nova, uma roupa branca, aquelas manchas, as máculas, ele começa a remover. E aí ele nos toma pela mão e nos faz trilhar por um caminho que nós não tínhamos trilhado ainda. E quando a gente começa a andar com Jesus, a gente começa a ser impactado, a gente começa a ser transformado, a gente começa a ser constrangido pelo amor, pelos sonhos de Deus, pelos propósitos de Deus. E aí a gente começa a ter experiência, a gente começa a ler a palavra, e ao ler a palavra a gente começa, o nosso coração começa a ser aguçado, ele começa a ser despertado, e a gente começa a ter um anseio, a gente começa a ser inspirado, a gente já tem desejos, a gente tem um sentimento, tem algo que nos joga para a palavra com uma vontade de viver aquilo que está escrito. Porque, na verdade, quando nós lemos a palavra, a gente tem um encontro consigo mesmo. Porque, ou seja,
aqui a gente, ao começar a meditar, ler a Bíblia, ler o Evangelho, a gente começa a ter um encontro consigo mesmo. Porque a vida toda a gente tentou estabelecer o que está escrito. Só que nós não conhecíamos o caminho. A gente não sabia a porta de entrada, a porta de acesso. A gente não tinha a chave nas mãos. Mas a nossa vida, irmãos, olha só, o ser humano, as pessoas, se você prestar atenção no que eu vou falar agora, olha só, todas as pessoas, a humanidade como um todo, está todo mundo procurando viver, sabe o quê? As pessoas querem viver o que está escrito. Só que enquanto elas não entenderem o que está escrito, elas estão pensando, elas estão em busca de algo que já está escrito. Só que a diferença é que elas estabelecem do jeito delas, na força do seu próprio braço. E esse foi o nosso grande problema. Foi aqui que nós nos perdemos. O nosso conceito de amor nunca foi o conceito de amor que Jesus carrega, que Jesus tem, que Jesus já tem estabelecido na eternidade. Mas nós carregamos um conceito de amor. O amor, aquilo que para nós é amor, para Deus nunca foi amor. Aí ele pega e vem e mostra o que é amor. Ele diz por meio da sua própria vida. Amor é quando você dá a sua vida por alguém. Você decide abrir mão do seu eu, de você mesmo, por alguém. Então você está manifestando o quanto você ama aquela pessoa. Amor é quando você faz algo para servir, você entrega a sua vida por alguém, e aí aquela pessoa recebe vida. Amor é você ir até o fim por uma causa, para que aquela pessoa receba vida, mesmo que você não seja correspondido. O amor, ele não espera pelo outro. O amor, ele não espera uma resposta. O amor ama. Então o nosso conceito de amor nunca foi o conceito de amor do reino de Deus. E aí quando Jesus vem e começa a estabelecer, começa a trazer clareza ao nosso coração, por meio do seu estilo de vida, a forma como ele fazia, a forma como ele vivia, aí a gente é impactado por isso. Mas a gente sempre quis viver isso, a gente só não sabia como. E a gente não entendia como é que faz isso. E aí ele vem, através da sua vida, estabelecendo os modelos, nos mostrando como. E aí a gente começa, é assim? Sim. Ou seja, nós começamos a ler a palavra por meio da vida do Cristo, porque Ele é o Verbo. A gente começa a ler os evangelhos entendendo como o Cristo se movimentava, como Ele se movimenta, porque Ele se movimenta. Então eu começo a entender a palavra, o Verbo, por meio da vida de Jesus. E aí eu começo a ser impactado, minha mente começa... Primeiro eu sou confrontado. Primeiro eu sou confrontado. Ou seja, até ontem eu achei que amar era isso aqui. E aí Jesus vem e vive o amor. E Ele mostra o que é o amor por meio da sua vida. E aí então eu sou confrontado nisso. Mas quando eu me deixo ser impactado, eu me permito, quando eu busco entender isso, eu começo a ter uma renovação. Eu começo a ser renovado, eu começo a ser transformado, primeiro aqui, nas bases, aqui onde está guardado os nossos conceitos, os nossos valores. Então não é uma nova forma. Para nós porque nós não conhecíamos. Mas essa sempre foi a forma de Deus fazer. Sempre foi o modelo de Deus. É nós que não conhecíamos. Mas eu acredito nisso. Todos nós sempre buscávamos, nós sempre buscamos viver o que está escrito. Nós sempre buscamos. Eu não acredito que uma pessoa ela acorda pela manhã
e começa a fazer um monte de coisa errada deliberadamente no seu coração. Hoje eu vou acordar e vou... eu estou inspirado a fazer coisas erradas que vão machucar o meu coração, que vai machucar, que vai lesar a minha vida, vai lesar os meus relacionamentos, as pessoas que estão perto de mim. Eu vou me aproximar daquilo que é ruim, vou colher o fruto do que é ruim e vou distribuir para aqueles que estão perto de mim esse fruto. Todo mundo vai comer daquilo que é ruim. Não, eu não acredito nisso. Na verdade, muito do que nós estamos vivendo, as consequências, os frutos que nós estamos colhendo, as pessoas colhem, frutos ruins, consequências ruins, mas a gente sempre tentou buscar fazer o que é certo. Irmãos, o ladrão, o que rouba, eu não acredito que ele rouba só por o prazer de roubar. Talvez possa ter até uma porcentagem, mas tem gente que entrou nisso porque a ideia era sustentar. A ideia era sustento. Eu não estou falando que isso, eu não estou justificando, eu não estou falando que esse é o meio correto. Eu estou falando que às vezes a gente tenta fazer, tentando ajustar uma coisa, a gente faz outra, e aí faz outra do modo errado. E tudo isso por quê? Porque nós não conhecemos o caminho que dá acesso e que vai nos ajudar a encontrar esse lugar que nós queremos entrar. É esse lugar que eu quero entrar nesse lugar e trazer esse lugar para minha casa, estabelecer esse lugar, esse ambiente, onde todos desfrutam nesse ambiente. Nós nos alimentamos desse ambiente, dessa fonte. Amém? Então, esse é um tempo que o Senhor está nos dando, nos oportunizando, realinhar e organizar essas coisas no nosso coração. Então nós precisamos saber o que me dá esperança. E como eu estava falando, muitas coisas nos dá esperança. Mas muitas coisas nos dá esperança, essas muitas coisas, muitas delas diz respeito a essa vida natural. Irmãos, não tem problema isso. Todo mundo quer ter êxito, a gente quer ter sucesso, a gente quer ser bem-sucedido. A gente quer ter um casamento bem-sucedido, uma vida financeira bem-sucedida. A gente quer trazer um conforto para a nossa família, a gente quer essas coisas, isso não está errado. Mas lembra da lista de prioridade? Na lista de prioridade é o que eu quero em primeiro. E o que me faz ter esperança? Irmãos, o que nos faz ter esperança, em primeiro lugar, deveria ser saber que nós somos dele e ele é nosso. E um dia ele virá para nos buscar como igreja. Isso é o que nos dá, isso tem que ser a primeira coisa que nos dá esperança, que gera esperança no nosso coração. Não pode começar por outra coisa que não seja o entendimento de saber que nós estamos nesse mundo, mas não somos desse mundo. Essa é a primeira coisa que tem que ser clara no nosso coração. É saber que Jesus, um dia, ele vai vir e nós estamos sendo preparados para habitar com ele, para habitar nele. Isso é a primeira coisa que nos dá esperança. Então não tem problema eu ter outras perspectivas de esperança, coisas que eu espero que aconteçam, porque eu quero desfrutar, porque vai trazer benefício. Não tem problema, mas tem que ser a partir disso. Porque se essas coisas não acontecerem, eu sei que uma vai acontecer porque está escrito. Amém? Então as outras pode ser que aconteça, pode ser que não aconteça, mas o que vai acontecer é o que está escrito, e está escrito que ele virá novamente. Então, aqui eu tenho, nessa palavra eu tenho que encontrar inspiração para continuar. E aí eu continuo da maneira correta, entendendo os ciclos, entendendo os tempos dentro dos os tempos e tempos. E aí eu vou me renovando e começo a caminhar. Eu começo a caminhar de forma adequada. Irmãos, caminhar de forma adequada. Amém? Caminhar de forma adequada é entender o que está acontecendo nos tempos.
eu não me adequo. A ideia não é que nós viemos nos adequar ao sistema. O sistema vai oscilar, ele vai passar por várias fases. A ideia não é nós nos adequarmos aos tempos e àquilo que está vivendo. Não, eu não estou me adequando. Mas eu preciso entender como eu me movimento nesses tempos. Eu não estou me adequando. Porque se adequar é você pegar o seu coração e encaixar ele nesse tempo como se você fosse daqui. E esse fosse o único tempo que nós pudéssemos viver. Não, a ideia não é essa. Irmãos, olha só. Igreja quer dizer tirados para fora. Igreja é para fora. Amém? Imagina que, de repente, nunca mais vai passar o que está acontecendo. Quero dar um exemplo. Igreja continua sendo igreja. Ou seja, bom, então agora eu vou ter que ir para a rua. Porque a igreja, ela sempre vai ser igreja. A igreja, ela nunca vai deixar de ser igreja. Eu estou falando da igreja segundo a proposta, segundo aquilo que está no coração de Deus. Igreja é igreja. Você entendeu, irmãos? Então eu não posso me adequar a uma nova forma. Tem coisas que, se eu me adequar, eu dissipo aquele valor, aquele fundamento no meu coração. Então a ideia não é a gente se adequar ao tempo, àquilo que está acontecendo. A base, a essência, o que me move é a palavra. Só que pode ser que eu tenha que me movimentar de forma diferente, por causa do tempo que eu estou vivendo, o tempo que eu estou inserido. Amém? Talvez venha decretos e leis que nem se trata de uma bandeira vermelha, ou preta, ou azul, ou amarela. Coisas piores vão acontecer. Amém? Só que a igreja sempre vai ser igreja. É que nem aquilo que nós vivemos nos relacionamentos. É aquilo que nós vivemos no convívio social, no convívio relacional, dentro ou fora da igreja. O ambiente independe. Não importa o que uma pessoa faça para você ou faça para mim. O nosso fundamento diz que nós devemos perdoar. Então não existe uma situação ou uma causa que não há perdão. Nós devemos perdoar. Por quê? Porque a igreja ela anda nessa atmosfera, a igreja ela anda nesse ambiente. A igreja anda no seu conceito. A igreja já tem o seu conceito, ela sempre teve. Porque o conceito ele vem do cabeça. O cabeça, ele sempre foi cabeça, ele nunca foi criado. Jesus já estava na eternidade, quem chegou foi nós. O que não existia éramos nós. Agora, a forma da igreja viver, conceitos e valores sempre existiram. Nós estamos tendo uma compreensão agora de algumas coisas. Mas aquilo o como, não estou falando o quando é tempo, Deus que sabe, mas o como sempre teve estabelecido. Sempre. Sempre teve estabelecido. O como. Então, quando essas coisas estão organizadas no nosso coração, no meu e no teu coração, eu consigo permanecer firme no fundamento. Porque vai ter tempos que nós vamos ser desafiados. O desafio não é mais só aprender a suportar, é aprender a suportar e continuar se movimentando naquele fundamento. Nós vamos ser desafiados a permanecer no fundamento. Por quê? Por causa talvez de regras,
decretos, leis, dificuldade, por causa do mundo. O nosso desafio vai ser permanecer no fundamento. Só que a gente só permanece no fundamento quando você se deixa ser exercitado nesse fundamento. Irmãos, não adianta nós falarmos ou dizer, nós temos fé. Irmãos, a fé, quando ela não é exercitada, ela morre. Chega uma hora que tu nem sabe se tu tem fé. E aí, quando tu precisa liberar fé, tu não consegue, porque fé é exercitada. Fé é como um músculo que tem que ser exercitado. Fé tem que ser renovada. A partir do momento, à medida que nós vamos tendo experiências com Jesus, isso vai fundamentando, solidificando, fortalecendo a nossa fé no Senhor. Fé é exercício. Fé não é uma palavra que está dentro do coração e amém. Não, fé é exercício, assim como o amor. Amor que não é manifestado é complicado. O amor, ele tem que ser visto. Não adianta Deus falar que nos ama, ponto. Deus nos ama de tal maneira. Não, é um princípio que é estabelecido pelo próprio Deus. Primeiro ele falou e depois ele manifestou. O próprio Cordeiro foi o próprio Cristo. Que se deu por nós. Jesus, o amor do Pai, ele foi manifestado por nós por meio da pessoa de Jesus. Imagina só Deus falar que nos ama, e aí nós estamos numa situação onde nós não conseguimos se desprender, se desatar, se autolibertar, e Deus falando que nos ama e não faz nada por nós. Não manifesta o seu amor por nós, a não ser por palavras. E nós continuamos no mesmo lugar. A gente não consegue chegar até o Pai, a gente não consegue voltar para o Pai, a gente não consegue fazer nada, porque estamos presos como escravos. Não! Deus falou que ama e depois Ele mandou o Filho para libertar, porque se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então não é uma aparência, não é uma falsa verdade, não é uma meia verdade. Não é uma verdade plena. Ele amou e depois, consequentemente, ele manifestou o seu amor por meio da obra do Filho. Assim é a fé. A fé, ela tem que ter um exercício. Assim, irmãos, a fé, o exercício da fé é nós se esforçar para permanecer na palavra, guardando os princípios e os valores. Tá todo mundo fazendo assim. Tá todo mundo dando um jeitinho para ganhar dinheiro, para sustentar. A gente vai fazer da forma que tem que ser, a forma correta. Existe uma forma correta. No caminho, o reino já tem o seu próprio jeito. O reino já tem o seu próprio jeito de conquista, de estabelecer, de alcançar, de abrir, de entrar, de trazer. O reino tem o seu próprio jeito. Aí está todo mundo fazendo de uma maneira diferente. E nós vamos fazer da maneira deles? Não, a gente vai fazer da maneira do reino. E quando eu permaneço nesse lugar, quando eu vivo isso vai me exigir, vai exigir a minha vida, o meu esforço, vai exigir muito. Mas eu estou expressando fé para Deus, que eu tenho fé nele. Então, quando eu permaneço no princípio, quando eu permaneço no que está escrito, eu me esforço para viver o que está escrito. E isso é uma manifestação de fé. Porque está todo mundo fazendo diferente e está muita gente conseguindo, está tendo êxito. Mas eu vou do jeito mais difícil. Irmãos, eu não vou do jeito mais difícil. Eu vou do jeito que tem que ser vivido. A palavra de Deus, ela não é o jeito mais difícil. A palavra é o jeito correto de ser, de se viver.
O jeito, o caminho. A palavra como uma proposta de caminho para se caminhar, ela não é o jeito, a maneira mais difícil, o modo mais difícil. Não é o modo correto de se viver. Ah, mas a porta é estreita, a porta estreita sempre é mais difícil. Não, irmãos. A porta estreita é a maneira correta de se viver para que a gente aprenda a valorizar a vida e tudo aquilo que diz respeito à nossa própria vida. Na porta estreita nós vamos aprender a valorizar as pessoas e nós vamos também aprender a valorizar as coisas. Saber que elas têm um sentido e têm um propósito. Nós precisamos reaprender também essas coisas. Então não é uma questão de ser difícil ou não. É reaprender, dar valor, o devido valor para cada situação, cada pessoa, cada coisa. É um aprendizado. É isso que nós temos que saber. É isso que nós temos que aprender. Então no nosso coração tem que estar muito claro, ou seja, porque nós somos movidos, nós somos inspirados por uma palavra. Por Jesus. Jesus é a palavra. Mas se você não tiver perspectiva na pessoa de Jesus, se você não tiver esperança na pessoa de Jesus, você não vai pagar o preço que tem que ser pago. Irmãos, todas as coisas exigem um preço. Tudo vai exigir um esforço. Tudo. Tudo vai exigir um preço. Nada é de graça. Tudo vai exigir. Então, se nós não entender, se a gente não conseguir ver na pessoa de Jesus, se a gente não conseguir ver nele algo que gere esperança no nosso coração, a gente não vai pagar o preço devido. A gente não vai pagar o preço por nada. Nós não vamos fazer isso. Nós não vamos fazer isso. Abre Malaquias comigo, por favor. Você que está acompanhando a live aí. Por favor. Malaquias. Malaquias, capítulo 3. Versículo 13. Olha só o que está escrito. Malaquias 3, 13. As vossas palavras foram agressivas para mim, diz o Senhor. Mas vós dizeis, que temos falado contra ti? Vós tendes dito, inútil é servir a Deus. Que nos aproveita termos cuidado em guardar os seus preceitos e em andar de luto diante do Senhor dos Exércitos? Ora, pois, nós reputamos por bem-aventurados os soberbos. Também os que cometem impiedade prosperam. Sim, eles tentam a Deus e escapam. Então aqueles que temiam ao Senhor falavam uns aos outros. E o Senhor atentou e ouviu. E um memorial foi escrito diante dele, para os que temiam ao Senhor e para os que se lembravam do seu nome. E eles serão meus, diz o Senhor dos Exércitos, minha possessão particular, naquele dia que prepararei. Poupa-los-ei como um homem poupa a seu filho, que o serve. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio,
entre o que serve a Deus e o que não serve. Se a palavra de Lamentações ela não for alocada de forma clara e correta, isso aqui é a tendência que vai acontecer conosco. Nós somos essas pessoas. De forma clara, como assim clara? Como assim correto? Irmãos, lembra quando eu falei das perspectivas? A primeira perspectiva é: eu sei que o meu Redentor virá. Eu sei. É isso. Uma perspectiva de ter um carro, uma casa, de ter eu não sei o que, de ter... Okay. Podemos, claro que podemos, mas o que começa, a lista começa por Ele. Porque dele para Ele são todas as coisas. Então começa sabendo que o meu Redentor virá. Porque pode ser que dê tempo de eu viver muitas coisas em relação a outras perspectivas, e pode ser que não dê tempo. Pode ser que algumas delas eu viva por graça e misericórdia, pode ser que outras eu não viva. Pode ser que eu receba e pode ser que eu não receba, porque tem muitas coisas que é do nosso coração. Deus não tem compromisso de fazer algumas coisas que nós sonhamos. Deus tem compromisso com o seu propósito. Enquanto nós estamos sonhando, e não tem problema sonhar, Deus nos dá sonhos. No processo do propósito, Deus nos permite também desfrutar. Nós temos a humanidade que também precisa aprender a viver e desfrutar e valorizar e ser gente, e ser pessoa, ser humano. Só que antes da humanidade, nós somos seres espirituais, mas também somos seres humanos. Existe uma ordem, é espiritualmente, emocionalmente e fisicamente. Não é fisicamente, emocionalmente, por último, espiritualmente. Não, tem uma ordem. E quando você inverte a ordem, é por isso que dá as coisas, é por isso que acontece o que acontece. Então existe uma ordem. Na ordem o meu Redentor virá. É nisso que eu tenho esperança. É nisso que eu acredito. É nisso que eu me posiciono. É isso que reorganiza toda a minha vida. A minha vida ela é organizada a partir disso, que o meu Redentor virá. É por isso que eu pago o preço que é necessário pagar. É por isso que eu renuncio o que tem que renunciar. É por isso que eu não negocio coisas que eu não posso negociar. Por quê? Porque eu sei que o meu Redentor vive. A partir disso, toda a minha lista, todos os meus desejos, tudo é reorganizado a partir daqui. O meu Redentor virá. Isso é correto. Quando isso é correto, e claro, eu sei, eu tenho entendimento, eu sei, é claro para mim, é uma verdade, é vivo, é muito claro. Beleza. Quando está correto e está claro, irmãos, vamos fazer o que tem que ser feito. Vamos andar, vamos viver o que tem que ser vivido, vamos fazer. Ok? As coisas estão no seu lugar. Mas quando isso está fora de lugar, nós corremos esse risco aqui. Por quê? Porque quando está desorganizado, se você não alinhar a partir, entendendo que nós somos seres espirituais, se você colocar a emoção na frente do espírito, a vontade, os desejos, a vontade da alma, da carne, se você colocar isso na frente, irmãos, é esse risco que nós estamos... Aí você coloca na frente as vontades, os desejos, mas tenta viver e andar nos princípios do Evangelho, mas nunca vai conseguir. É um esforço sem cabimento. Sem cabimento. Porque aquilo que está como essência, você está a partir de você mesmo. E tudo que é a partir do homem, termina e começa no homem. Então é isso que nós temos que alinhar.
Aí nós estamos fazendo uma luta tremenda, só que a gente não entendeu que a gente desorganizou a ordem das coisas. Aí chega um momento que você se esforçou e não teve resultado. O que acontece? Lá no coração, às vezes a gente não fala verbalmente, mas o coração ele fala. E Deus, ele vê e ouve o coração. Aí lá no coração está assim, ó, inútil é servir a Deus. No coração está lá, está ecoando lá dentro. Que proveito tem a gente se esforçar a viver isso aqui, esse princípio? A gente não vê resultado disso. E o pior, a gente vê os outros que não se esforçam nada e tem um resultado. Não, nós precisamos reorganizar a ordem das coisas. E a ordem ela já foi estabelecida, ela sempre esteve estabelecida. Talvez nós não sabíamos, mas a ordem ela sempre esteve estabelecida. Então o nosso papel é nos submetermos a essa organização, para que possamos começar a reorganizar a nossa vida. Eu começo a organizar me submetendo à ordem de Deus, à organização de Deus. Amém? E quando eu começo a fazer isso, as coisas começam a ir para o seu lugar. Então é por isso que eu queria meditar nessa palavra com vocês e partilhar. Irmãos, buscar dentro de nós aquilo que nos dá esperança. Amém? E a gente pode ter esperança sobre qualquer coisa. Amém? Não tem problema ter esperança. A esperança não é um problema, nunca foi. A esperança é algo bom. A esperança gera perseverança. Amém? Só que ela tem que estar no lugar certo. Tudo tem um lugar. Até a esperança tem um lugar. Ela é a partir de Cristo, não a partir de nós. Eu tenho esperança nele. É como se fosse assim, qual é a tua esperança? A minha primeira esperança. Primeira, porque a esperança vem de esperar. A primeira coisa que eu estou esperando é pela volta do meu Jesus. Mas eu também tenho outras coisas que eu posso partilhar com você. Eu também tenho uma expectativa, uma esperança, uma perspectiva de coisas a respeito da minha família, do meu ministério, da minha vida. Não tem problema. Desde que ele esteja no lugar dele. Então, nós não escolhemos um lugar para Jesus. E nós não escolhemos um lugar para organizar as coisas. Tudo já está organizado. Nós nos submetemos a esta ordem que já está estabelecida. Sempre esteve. Aquilo que nos dá esperança. Irmãos, busca no teu coração, na tua mente, o que te dá esperança. O próprio Jesus disse, porque eu vivi, vós também vivereis. Tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci. Isso nos dá esperança. Viu por que tem que ser nele? Porque as aflições que nós vivemos nesse dia, Jesus não enfrentou uma pandemia viral, mas ele enfrentou uma pandemia ele enfrentou uma pandemia espiritual, um espírito maligno, um espírito que afrontava o seu próprio espírito. Uma pandemia espiritual. Aí o próprio Jesus tinha tudo muito bem organizado dentro dele. A ordem estava organizada dentro dele. A ordem tem que estar organizada dentro de você. Então é por isso que muitas vezes ele andando, fazendo o que tem que ser feito. Ô Jesus, vamos lá para a festa dos tabernáculos. Não, vocês vão indo, eu vou depois. Daí os discípulos foram, depois ele pegou e foi. Porque os discípulos estavam indo para desfrutar da festa, do momento. Jesus estava indo por um propósito. É aquela passagem de João que ele vai e sobe no lugar mais alto do templo ali. E diz
quem tem sede, vem a mim e beba. Os discípulos foram por aquilo que o ambiente podia proporcionar. Era uma festa. Jesus foi visando proporcionar algo para o ambiente. Você entende? É diferente. Por quê? Porque a ordem estava organizada dentro dele. Quando faltou vinho no casamento, a mãe dele veio e falou: ó, Jesus, está faltando vinho. Ele falou assim, ó: e o que tenho eu contigo, mulher? Depois que passou um tempo, ele mesmo começou a encher as talhas d'água. Porque quando a ordem está organizada dentro de você, você nunca vai em alguém, para alguém, ou em um lugar para você desfrutar, para você usufruir do que o ambiente pode te proporcionar. Não é você que proporciona algo para o ambiente. Então Maria, como mãe, tentou fazer com que... ela tentou, é um casamento, está faltando vinho, Jesus. Vamos proporcionar algo para as pessoas aqui, para o ambiente. Jesus, não é assim que eu trabalho. A ordem tem que ser organizada dentro de você. Quando perguntava uma coisa, por que tu faz isso? Eu faço o que o meu pai faz, eu falo o que o meu pai fala. Assim somos nós. Mas quando Jesus ia na festa, ele não bebia vinho, ele não desfrutava. Você também desfruta. Você também desfruta. Mas a ordem tem que estar organizada dentro de você. É isso que nós precisamos entender. É isso que nós precisamos entender. Amém? Então a ordem para nós a ordem que tem que ser organizada irmãos, eu tenho que saber lidar, me preparar, são muitas coisas de muitas coisas. Mas quando perguntar para você, o que você está esperando? Irmãos, eu não estou esperando que a pandemia passe. Não está claro, eu estou. Eu quero que passe. Mas na ordem que está organizada dentro de mim, eu vivo com uma perspectiva, eu permaneço, eu suporto, eu me esforço para permanecer na palavra por causa da vinda dele. A minha lista começa a partir dele. Mas eu também espero que esse tempo passe. Agora, não está em primeiro lugar que esse tempo passe. Porque daqui a pouquinho o tempo vai passar e as coisas vão continuar da mesma maneira. Deus, eu acho que já permitiu isso vir sobre o Brasil, porque da mesma maneira não dá para ser. Deus quer mudar a nossa maneira, porque estamos desorganizados. Então nós precisamos nos reorganizar. Irmãos, se reorganize a partir dele. E até naquilo que você tem esperança, reorganize as suas expectativas, colocando a sua maior expectativa nele. Nós esperamos por aquele que vem. Ele falou que viria. Eu não sei o que vai acontecer, porque muitas coisas podem acontecer, mas uma coisa eu sei que ele virá. A minha esperança está nisso. A partir dele. Amém? Então traga à memória aquilo que te dá esperança. Se você não tiver esperança em Jesus, se nós não tivermos esperança em Jesus Cristo, nós estamos enganando a nós mesmos. Porque nenhuma situação ou pessoa pode corresponder à expectativa e perspectiva de um coração. As pessoas e as coisas, as situações, elas não têm a condição de nos corresponder a ponto de ser
satisfatório. Não tem. É por isso que tem muitas pessoas que estão refém. Elas são refém da sua própria esperança. Elas buscam por algo e quando conseguem, dura um tempo. Tudo tem um prazo de validade. E daqui a pouquinho elas já estão esperando, já tem uma nova perspectiva por algo novo. Porque aquilo que era tanto desejado serviu por um tempo e para agora não serve mais. Diferente de Cristo. Irmão, o dia que você tiver uma experiência com Jesus, tudo vai passar. Ele nunca passará, porque ele sempre esteve. É isso que eu estou tentando falar. É isso que eu estou tentando partilhar com você aqui nessa noite. Se a nossa perspectiva não for a partir dele, nós somos os mais miseráveis dessa terra. Eu quero deixar essa palavra aqui. Quero partilhar com você essa palavra aqui, nessa noite. Amém? Em nome de Jesus. E quero terminar fazendo uma oração com você. Irmãos, amanhã, às 11 horas da noite, estaremos aqui novamente, meditando em mais uma palavra, para abençoar o teu coração, algo que possa nos ajudar, nos abençoar, nos reorganizar. Nos reorganizar. Nos reorganizar. Amém? Ele pode nos reorganizar. Porque ele já está organizado. E ele já foi ordenado em nosso favor. Agora nós temos que entender e aceitá-lo. Recebê-lo. Permitir que ele venha e reorganize o nosso coração, a nossa vida. É estabelecer a ordem dele na nossa organização. Estabelecer a ordem dele na nossa organização. E todas as coisas serão organizadas. Todas as coisas serão. Inclusive nós mesmos. Inclusive nós mesmos. Amém? Talvez eu realmente acredito que Deus, que essa palavra ela é pertinente para nós, ela é relevante. Às vezes a gente não vê assim, a mulher ela coloca o filho no lugar do esposo, o esposo coloca o carro, o trabalho no lugar da esposa, da família. Desorganização, né? Por quê? Porque não tem ordem. A ordem que tem, ela não serve. A ordem que tem, ela não estabelece organização. É por isso que nós temos que nos submeter à ordem dele, para que nós possamos ser reorganizados. Amém? Amém? Busque dentro de você algo que te dê esperança. O Evangelho nos dá esperança. O Evangelho nos dá. Jesus nos dá esperança. E aí seremos reorganizados pelo próprio Cristo. Amém? Quero orar por você, quero orar aqui nesse momento. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, que Tu nos abençoe. Que a Tua mão esteja sobre nós. Que o Teu Espírito Santo venha sobre nós. Pai, em nome de Jesus. Que a Tua palavra opere em nós a Tua boa e agradável e perfeita vontade. Senhor, nos toma pela mão, busca o nosso coração, faz o nosso coração ser um só com o Teu coração. Nos leva por um caminho, um pasto verdejante, nos conduz por um caminho que possa gerar em nós, onde nós possamos ser aperfeiçoados, maturados, onde as coisas serão clarificadas e nós vamos poder entender para atender. Em nome de Jesus, abençoa a nossa vida, abençoa a nossa família. Senhor, Tu és a nossa esperança. A nossa expectativa está em Ti, Deus. Nessa noite eu quero abençoar cada família, cada pessoa. Senhor, nós oramos para que o Senhor amenize esse tempo. Em nome de Jesus. Para que o Senhor cure, sare, que o espírito de morte retroceda nesse tempo.
Ah, Deus, o espírito oportunista que opera, Senhor, nós repreendemos em nome de Jesus. Em o nome de Jesus. Pai, nos abençoa, Senhor. Que a graça que o Senhor nos dê ela opere em nós entendimento, nos dando uma condição de poder compreender a Tua vontade. Em nome de Jesus. Irmãos, às vezes a gente quer ter uma compreensão do que está acontecendo nesse momento. Isso é importante. Mas olha só, o que adianta Deus nos dar uma revelação do que está acontecendo? Somente. Aí nós temos uma clareza, uma revelação do que está acontecendo. Eu sei o que está acontecendo, mas eu não sei me movimentar, mesmo sabendo o que está acontecendo. O que nós precisamos entender, em primeiro lugar, é: Deus, o que o Senhor quer da minha vida nesse tempo? É o como. Entender a vontade de Deus para a nossa vida é o como. É como o Senhor quer que eu faça, é como o Senhor quer que eu me movimente, é o como. É como o Senhor quer que eu me comporte, é como o Senhor quer que eu ande, é como o Senhor quer que... É o como. Entender a vontade de Deus para esse tempo é o como. Não é o que. Ter revelação deste tempo é o que. Ah, tudo isso está acontecendo por causa de... Mas eu não sei me movimentar. Não. Talvez a gente não tenha uma clareza do que está acontecendo, realmente. Mas se eu tiver uma clareza do como, o que o Senhor quer, é o suficiente. Amém? Amanhã, às 23 horas, nós estaremos novamente aqui, ministrando, partilhando uma palavra. Amém? Para abençoar a tua vida, em nome de Jesus. Deus abençoe. Tenha uma ótima sexta-feira, um ótimo final de noite. Já estamos, no sábado, um ótimo sábado. Domingo às 19 horas nós temos o nosso culto, no bairro Olaria, Avenida do Nazário 1438. Deus abençoe, em nome de Jesus. Amém? Irmãos, dá um tchauzinho aí. Deixa eu ver quem é que está aqui. As séries. Deus abençoe. Amém? Um abraço para o Éder, a Lise, Deus abençoe. Um abraço para o esposo, a Maria Helena, a Cristiane Xavier. Deus abençoe, irmã, em nome de Jesus. Ainda não deu para visitar lá, Mas Deus abençoe, em nome de Jesus. Cecília, Deus abençoe, boa noite. Um abraço para a família, para o Paulo, para a Bruna, para todo mundo aí. Joyce, Beth, a Beth, minha sogra. Amém? Pastora Nelly, pastor Sandro, em nome de Jesus, a Flávia, o Diego, a Fábio Leandro, mãe, beijo, todo mundo, eu dou beijo e abraço todo mundo, é isso aí. Gente, boa noite, Deus abençoe, amanhã às 23 horas nós estaremos aqui, amém? Tenha paz. Tenha paz. Tenha paz. No amor não há medo. O perfeito amor lança fora todo medo. Quando a ordem de Deus reorganizar a nossa vida, todas as coisas vão para o seu lugar. A paz vai para o lugar dela e será estabelecida. Porque a paz não virá quando passar a pandemia. A paz, ela já está disponível hoje. Não depende do ambiente, do que está acontecendo. A paz, ela vem dele. Amém? Deus abençoe. Deus abençoe. Tchau, gente. Uma boa noite e até amanhã. Até hoje, Até hoje de noite. Em nome de Jesus. Tchau.